Prosseguindo com a mostra do acervo do clube, anos 80 e 90, trago hoje a vocês uma entrevista feita pela montadora, uma montadora conhecida do nosso país, entrevista com os presidenciáveis, os candidatos a presidente no ano de 1989. Eram nada menos que 11 candidatos à presidência, dentre eles o Lula. A matéria aborda a proposta dos candidatos para a área de transporte, rodovias, transporte de carga, transporte de passageiros, rodovias, sistema viário, como os candidatos na época viam a situação que se encontrava a malha de transportes do Brasil, rodoviária, ferroviária, hidroviária, e a proposta deles, caso fossem eleitos para a presidência naquela época. Muitos falam aqui do selo pedágio, que foi uma taxa criada naquele ano, em 89, no governo Sarney, que atingia os veículos que trafegavam pelas rodovias federais. Uma taxa que foi extinta. Na ocasião da entrevista, os candidatos também falaram bastante sobre o selo pedágio, que era algo polêmico, e também falavam, claro, DNR na época, que hoje é o DENIT. Bastante interessante relatar as ideias, as propostas dos candidatos na época, para vermos o que foi feito de lá para cá nessas últimas 30 décadas, nesses mais de 30 anos que passaram, o que foi feito, o que não foi feito, e também quem chegou à presidência, o que fez, o que não fez, se mudou de ideia. Enfim, vamos analisar o que eles falaram. Tem muita coisa aqui que ainda pode ser também aproveitada. Outras coisas foram descartadas, afinal, muita coisa mudou de lá para cá, mas muita coisa ainda pode ser feita, ideias da época que até hoje não foram implantadas. E também, claro, quem não implantou e por que não implantou. Começo pelo Afonso Camargo, do PTB. Qual era a proposta do Afonso Camargo? Reformar e colocar em condições operacionais tudo o que o atual governo desmantelou. Todos sabemos, é praticamente impossível em 5 anos de governo, comenta Afonso Camargo, observando que num país onde 75% do transporte de carga são feitos por rodovias, paga-se um dos mais caros fretes do mundo, com prejuízos diretos à economia nacional superiores aos custos de manutenção e melhoria da malha rodoviária. Como esse ministro dos Transportes mostra-se conhecedor e preocupado com a situação dos transportes no país, prometendo investir 2,5 bilhões de dólares anuais durante seu governo, se eleito, para restaurar o sistema de transportes e atender ao crescimento da demanda. Traça um diagnóstico sombrio. Todos observamos o desmantelamento dos 62 mil quilômetros das estradas federais que se encontram num criminoso estado de deterioração, ceifando vidas sem conta. O transporte ferroviário não se encontra em melhor situação, e o hidroviário é quase desconhecido. No urbano, as principais obras projetadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, etc., já consumiram milhões de dólares e encontram-se praticamente paralisadas, onerando o país e sem apresentarem os benefícios esperados.
Nossos aeroportos e portos encontram-se nos seus limites operacionais, ou se tornaram totalmente incapazes de dar vazão ao volume de tráfego demandado. Planeja atacar com energia os problemas, porém priorizaremos as linhas de maior demanda de tráfego. Por isso não ousa estabelecer metas para longo prazo. Consertar o que o atual governo desmantelou e preparar as bases para o próximo século é tarefa para mais de um presidente. Vamos ser realistas, não haverá dinheiro para tanto nos próximos anos. Poderemos dar alguns passos nessa direção com o auxílio da poupança privada e é só. Informa que perto de 20% de nossa produção de grãos apodrece nos campos, por deficiência do sistema de escoamento, e o resto da produção tem seu preço final elevado. O produtor de soja coloca na porteira da fazenda 1 tonelada de soja a $190, e ela chega ao porto a $257, fazendo-nos perder competitividade em relação aos concorrentes internacionais. Por isso entende que a falta de caminhões deve ser compensada pelo transporte por ferrovias e hidrovias. O estrangulamento dos sistemas de transporte urbano deve ser solucionado com o aumento da capacidade de transporte de massa, uma solução óbvia que depende da retomada de investimentos. Sugere ainda o reescalonamento dos horários de trabalho nas grandes metrópoles e faixas exclusivas para transporte coletivo. Favorável à privatização, entende que essa atividade, o transporte, será melhor gerida se estiver em mãos da iniciativa privada. Acho o selo pedágio uma tremenda injustiça e, como autor do Vale Transporte, considera-se feliz por ter feito isso, mencionando um aumento real de 20% na renda do trabalhador, decorrente do benefício. Considera hipocrisia campanhas educativas de trânsito por induzir a falsa conclusão de que o motorista é o único culpado, quando o governo deve reparar estradas para depois punir com rigor os abusos. Interessante. Aliás, até coloco aqui as campanhas educativas de trânsito que muitas prefeituras e governos realizam, uma coisa muito infantil, tola. As campanhas educativas não são à altura da realidade. Não são feitas de acordo as campanhas educativas. Aureliano Chaves, PFL. Eu não vou ler na íntegra todos, porque são 11 candidatos, ficará muito extenso o vídeo. Vou fazer uma pequena amostragem para ser mais rápido. O segmento rodoviário observa as dificuldades administrativas e a falta de apoio que enfrentam os órgãos públicos tradicionalmente eficientes, como o DNR, atual DENIT. No ferroviário é necessário cumprir uma profunda transformação, alcançando maior eficiência no transporte de carga e ampliando o transporte de subúrbio. No transporte urbano, promete o suporte financeiro necessário para CBTU e BTU aumentem consideravelmente a capacidade de transporte de passageiros, especialmente nas grandes metrópoles. Para promover melhorias em todos os segmentos, pretende reunir os que se utilizam dos serviços com o que os administram. Farei isso nos setores de rodovias, portos, ferrovias e trens. Acredita que através de programas setoriais integrados para as áreas naval e ferroviária, será possível a integração à produção econômica mundial, com padrões altamente competitivos,
de forma a melhor servir aos próprios interesses nacionais. Além desses programas, Aureliano tenciona, mais tarde, elaborar e implantar um programa próprio que trate não só do próximo decênio, mas que lance as bases de um sistema bastante consistente que possa continuar a desenvolver-se além do ano 2000. Espera promover maior... estou cobrindo aqui. Espera promover maior segurança no trânsito com um forte programa de policiamento, justiça, investimentos e cidadania. Policiamento pelo aumento do efetivo e de recursos. Justiça para colocar sumariamente na prisão os autores desses bárbaros crimes que estão ocorrendo em todo o país. E cidadania pelo incentivo ao conhecimento dos direitos e deveres de cada cidadão. Além disso, investirá em estradas e cidades conforme projetos de engenharia de trânsito que gerem maior segurança para motoristas e pedestres. Entende que o transporte rodoviário deve continuar a cargo de iniciativa privada, mas no ferroviário de cargas deve ser reforçada a tendência que já se observa de participação crescente do setor privado. Também no ferroviário de passageiros é necessário que se criem novos caminhos para que os empresários participem do setor e apoiem a redução dos investimentos públicos. Sobre o selo pedágio, promete tomar uma decisão nos primeiros 90 dias do governo, após avaliar os resultados obtidos para obter respostas do setor judiciário sobre sua efetiva eficácia. Fernando Collor. Ele diz que não existe nenhum setor que seja isoladamente prioritário, mas considera extremamente importante a questão do transporte. Se for eleito, pretende atuar a curto prazo no segmento de transporte ferroviário, rodoviário e coletivo de passageiros. Será incentivada a participação de iniciativa privada na ampliação dos modos rodoviário, ferroviário, hidroviário, metroviário e portuário, buscando otimizar a capacidade através da intermodalidade e do aparelhamento do sistema de terminais intermodais de carga. Considera de suma importância a recuperação e manutenção das rodovias e ferrovias, que identifica como problemas mais emergentes. E no caso das ferrovias, também está preocupado com a recuperação de todo o material rodante, vagões e locomotivas. Coloca no mesmo plano de prioridade o transporte coletivo de passageiros e pretende desvincular a tarifa paga pelo usuário da remuneração do serviço prestado pelo operador, bem como revisar a regulamentação do Vale Transporte, a fim de ampliar a sua utilização. Quer combater a falta de caminhões através da intermodalidade, transferindo os grandes fluxos para os modos ferroviário e hidroviário, deixando para os caminhões a tarefa de coletar cargas nas regiões produtoras e alimentar o sistema troncal de maior capacidade. No transporte urbano de passageiros, pretende estimular sistemas troncoalimentadores, com corredores exclusivos para ônibus, com grande capacidade e terminais de integração com linhas convencionais, remunerando empresas cessionárias por quilômetro percorrido. Acho o selo pedágio importante como tentativa de redução nos custos de arrecadação, mas quer revisar os critérios para não penalizar os que viajam pouco e pagam o mesmo que os que viajam muito. Também quer ampliar a utilização do Vale Transporte através de uma revisão de sua operacionalização. Sobre a estatização dos transportes, diz que o Estado deve inverter a situação de estar hoje socializando os custos e privatizando os benefícios. O incentivo à participação da iniciativa privada no aparelhamento do setor de transportes
parece ser a saída para a alavancagem de recursos necessários à execução dos projetos emergentes. Para não sobrecarregar ainda mais as finanças públicas, os projetos devem ser autofinanciados, prevendo um retorno nos investimentos. Guilherme Afif Domingos, PL. O problema mais sério no setor no momento é a malha viária ineficiente e inadequada ao atendimento do território brasileiro. Nesse sentido, pretende racionalizar a produção e suprir o território brasileiro de uma malha viária que barateie o frete dos nossos produtos agrícolas, tornando o país mais competitivo no mercado externo e principalmente reduzindo os custos finais dos produtos para o mercado interno. Quer integrar os transportes ao Ministério de Obras e Serviços Públicos. Pretende preparar o país para o ano 2000 em relação aos transportes com uma malha ferroviária que cubra o Brasil, inclusive com a construção da ferrovia Transandina, para o escoamento da nossa produção agrícola excedente destinado aos países do Oriente, com o uso maior do transporte hidroviário, com a garantia de um transporte de massa abundante, confortável e seguro. Considera o selo pedágio uma medida casuística implantada para resolver um problema de caixa do governo, tanto que na melhoria das estradas não foi usado um centavo. O Vale Transporte é uma conquista dos trabalhadores e deve ser preservada e ampliada, segundo a FIF. O candidato do PL defende ainda a privatização do transporte e manuseio de cargas e reciclagem do transporte de massa, com metrô, trens suburbanos e algumas linhas de ônibus ainda em termos estatais. Leonel Brizola, PDT. Para deixar o país preparado para o próximo século, o que o Brasil precisa é mudar o seu sistema de transporte. Mais hidrovias e mais ferrovias, para através desses sistemas atingir as grandes massas. Isso não quer dizer que vamos deixar de lado o sistema rodoviário. Ele seria uma espécie de sistema capilar, fazendo a ligação entre os diversos modos. Isso nada mais é do que integração. Da mesma forma, no transporte de passageiros, as grandes massas necessitam de transportes mais econômicos. A questão da segurança no trânsito tenciona atacar com educação e alimentação, além de policiamento rodoviário preventivo. Desde logo é preciso melhorar as condições das estradas, menos buracos e situações provocadoras de acidentes, melhor sinalização e campanhas educativas através dos meios de comunicação, escolas, etc. Além disso, é preciso um grande plano de alimentação, mais comida e mais saúde. Quanto maior for o nível de vida, menor o índice de acidentes. Acho que o selo pedágio deve ser revogado. Só mesmo o atual governo poderia ter pensado nisso, afirma, mas parece não dispensar a taxação em si. Nas grandes nações, todo o pedágio é feito de forma automática. Quer o Vale Transporte estendido para outros segmentos da população. Considera este último uma boa ideia e não perde a oportunidade para atacar o adversário, bem o estilo Brizola. É de admirar que o Vale Transporte tenha saído da cabeça de quem saiu. Para suprir a falta de caminhões ao transporte de cargas, quer incentivar a iniciativa privada, fazendo com que os empresários deixem de aplicar no over e no open para fabricarem mais caminhões. Diz que a construção de ferrovias será uma prioridade no seu governo, mas duvida do interesse da iniciativa privada em participar. A concessão feita ao empresário Lacer de Moraes para a construção da ferrovia leste-oeste está parecendo um negócio cartorial, uma concessão como era feita no tempo dos ingleses.
pretende equacionar a dificuldade de estados e municípios, essencialmente através de uma ação coordenadora por parte da União, ativa e direcionada, porque agora estados e municípios têm melhores recursos, de acordo com a nova Constituição. De qualquer forma, devem ter acesso a certas matérias-primas a preço acessível para aplicarem melhor as verbas. Quanto à estatização, declara que a regra é a livre iniciativa e a exceção é a presença do Estado. Mas as sociedades estão ficando cada vez mais complexas, tornando cada vez mais necessária a presença do Estado, principalmente na área tecnológica, uma área de vanguarda. Diz que no Brasil foi fabricada a ineficiência da presença do Estado na economia e agora querem transferir tudo para a iniciativa privada. Lula, do PT. Vamos ver o que o Lula pretendia na época, 1989, como candidato. Os interesses econômicos dominando todas as atividades de transportes. Vamos recomeçar. Os interesses econômicos denominando todas as atividades de transporte são o principal problema do setor na visão de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem no transporte urbano de massas uma de suas prioridades. Já o transporte de cargas representa um dos principais desafios para o novo governo. Ele também condena a falta de legislação e ação concreta sobre os empresários de ônibus, que dominam as prefeituras, prestando um péssimo serviço. Como principais medidas, propõe a criação de um Conselho Nacional de Transportes, formado por entidades populares, técnicas e científicas, que atuem nas áreas de trânsito, transporte de passageiros e de cargas. Uma das primeiras missões desse conselho seria promover a reforma administrativa das áreas governamentais que atuam no setor. Pretende investir em hidrovias, revitalizar ferrovias e construir aquelas que venham a ter prioridades sociais, recuperar as rodovias e reorientar a matriz de transporte de cargas definida nas últimas décadas, buscando modalidades mais adequadas e eficientes, além de isentar de impostos as vendas de ônibus para empresas públicas, que espera revitalizar. Nas cidades de pequeno e médio portes, quer estimular a criação de órgãos gerenciadores de transportes. Se for eleito, Lula promete preparar o país para o próximo século através de mudanças estruturais, para otimizar os transportes, principalmente o urbano. Sua ideia é reduzir os deslocamentos da população e derrubar a ditadura do automóvel, sobre o transporte coletivo e sobre o pedestre. Pode parecer absurdo, mas o brasileiro do ano 2000 deve andar de transporte coletivo, de bicicleta e a pé, para que as crianças possam ocupar as ruas e o país possa deixar de ser campeão de acidentes de trânsito. Sobre a segurança no trânsito, sua proposta é a mobilização de vários setores da sociedade e do governo, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, visando diminuir o número de acidentes. Pretende criar um Instituto Nacional de Pesquisas em Segurança no Trânsito, por iniciativa do governo e com participação da iniciativa privada, além de incentivar, através de financiamentos progressivos, municípios e estados que conseguirem reduzir acidentes. Também quer que os automóveis brasileiros tenham todos os itens de segurança exigidos nos países modernos e promete ampliar as penalidades aos infratores. Também considera o Vale Transporte uma conquista do trabalhador, mas espera encontrar mecanismos para punir os patrões que não concedem esse benefício.
acha que o selo pedágio é uma taxa injusta por penalizar os que usam menos as rodovias em favor dos que usam com mais frequência. Quanto à falta de caminhões, pondera que o déficit existente não é de caminhões, mas de capacidade do sistema de transporte para movimentar nossas safras. Espera racionalizar o sistema para depois promover uma aferição do déficit real de caminhões. Isto feito, linhas de financiamento e investimento em tecnologia serão usados para ampliar a frota. Defende a estatização dos serviços públicos essenciais, desde que se criem mecanismos de controle popular para as estatais e quer acabar com a predominância dos interesses das grandes empreiteiras de obras. Lula disse que queria derrubar a ditadura do automóvel, mas, pelo que vemos, não derrubou a ditadura do automóvel. Aliás, as vias ficaram sobrecarregadas de automóveis nas últimas décadas. Mário Covas, PSDB. Para Mário Covas, o setor de transporte entrou em completa estagnação há uma década, deixando de acompanhar as necessidades do país, e apresenta flagrantes desequilíbrios com segmentos relativamente modernos e aparelhados, ainda que ameaçados, ao lado de outros positivamente necessitados de um amplo esforço em recuperação e modernização. Em função desses atrasos, é um setor que merece tratamento prioritário em seu programa de governo. Tucanos normalmente sempre criticando os adversários, sempre foi assim. Explica que esse programa prevê 3 vertentes de atuação mais urgente. Primeiro, radical melhoria da movimentação urbana da população de menor renda, cuidando, portanto, do transporte coletivo. Tornar mais eficiente e econômica a movimentação de alimentos, desde as áreas de produção até os centros consumidores. E terceiro, aperfeiçoamento da veiculação dos fluxos de exportação. Diz que o Brasil investe apenas 1,5% de seu PIB em transportes, enquanto países avançados aplicam 2,5%. E se dispõe a mobilizar inovadoramente fontes de recursos e capacitação gerencial de origens múltiplas. Propõe imediata discussão de uma nova lei orgânica dos transportes para substituir o já ultrapassado Plano Nacional de Viação. Para reduzir o número de acidentes de trânsito, quer uma completa revisão da regulamentação das vias, reforma e ampliação do policiamento, intervenções em pontos negros e um amplo e vigoroso esforço de educação para o trânsito. Sobre o selo pedágio, acha que o desembolso pelo usuário não é proporcional ao uso da rodovia e que deve haver em contrapartida uma infraestrutura viária que satisfaça as demandas qualitativas e quantitativas dos usuários, com nível de segurança suficiente. Já o Vale Transporte tem abrangência muito restrita, por não englobar a economia informal, ou seja, os desempregados. Defende o aumento da oferta de caminhões para o transporte de cargas, mas afirma que na raiz do problema está a desequilibrada distribuição modal, causada pela competição predatória que destruiu o sistema ferroviário. Olha quem falando. No prazo médio e longo, portanto, somente a reversão deste quadro distorcido reequilibrará o mercado de transportes. No transporte urbano de passageiros, quer a criação de mecanismos geradores de novas fontes de recursos, e o saneamento e a modernização do gerenciamento e da operação do setor. Promete criar mecanismos geradores de novas fontes de recursos financeiros para o setor, com retorno ao menos parcial dos benefícios, transferidos ao sistema produtivo à medida que o serviço melhora. Julga necessário o estabelecimento de regras do jogo mais claras
e defende a modernização da estrutura empresarial dos operadores. A privatização dos transportes pode ocorrer, segundo Covas, mas com critérios distintos, pois o Estado tem um papel importantíssimo no campo dos transportes. Mas isso não impede que se criem condições estimuladoras de ampla participação do setor privado, seja nos investimentos, seja nas operações, assegurando-se, assim, dentro de uma ótica socialmente responsável, a injeção de novas competências financeiras e de gestão no sistema. É bem a cara do PSDB, aquela jogadinha equilibrada entre o público e o privado, o Estado e o privado. Enfim, nada mudou. Agora, aqui interessante também, Paulo Maluf, PDS. Mais rodovias para o interior. Como sempre, Maluf, mais rodovias. Óbvio. Obter recursos não só para o setor de transportes é o grande desafio para Paulo Maluf, ao visualizar a possibilidade de ser eleito presidente da República. O péssimo estado de conservação das rodovias é o maior problema que identifica o setor. Por isso, a prioridade das circunstâncias será a de restaurar e conservar a malha rodoviária já existente, uma vez que o transporte no Brasil é preponderantemente rodoviário. Como primeiras medidas, pretende programar grandes eixos de penetração do desenvolvimento econômico, como de São Paulo em direção ao Mato Grosso, especificamente Cuiabá, utilizando para isso boa parte do eixo existente até Ribeirão Preto, em direção ao Nordeste, duplicando a ligação Rio-Salvador-Fortaleza. Uma combinação rodofluvial constituiria o eixo de penetração rumo ao Norte. Mas todos esses investimentos de absoluto interesse para o sistema viário nacional vão depender do programa de corte da despesa pública, estabilidade da inflação e a médio prazo da reversão da inflação, pois investimentos no setor público não serão feitos à custa de novos impostos, afirma o candidato. Ao contrário dos demais candidatos entrevistados, Maluf sequer menciona o segmento ferroviário, concentrando suas atenções no transporte rodoviário, mesmo ao falar nos planos para o país na transição do século. Faremos um esforço de investimento para os próximos 10 anos, baseados num plano rodoviário que levará em consideração as características econômicas regionais e estaduais. Em outras palavras, estaremos investindo em rodovias que escoem a produção agrícola do interior para as grandes capitais e ampliaremos as rodovias de intercomunicação da chamada faixa costeira. Esperamos ainda lançar programas rodoviários de penetração econômica em regiões de recente desenvolvimento, como Acre e Rondônia, por exemplo. Espera reduzir o número de acidentes de trânsito, equipando adequadamente de recursos o DNR e os DRs estaduais para a manutenção das estradas e criando um Plano Nacional de Sinalização, que previne acidentes. É contra o selo pedágio, que considera a última invenção da burocracia nacional e a favor do Vale Transporte. Acredita que o déficit de caminhões para o transporte da safra pode ser resolvido com o aumento da produção, mas considera o assunto fora de sua alçada. A indústria de material de transporte no Brasil é exclusivamente privada. A influência do governo no caso é praticamente nenhuma, salvo, é claro, no que se refere à melhoria da qualidade de vida do povo como um todo. Sobre a superlotação dos sistemas urbanos de transportes, reflete: temos que aceitar por enquanto essa realidade que é comum a todas as grandes metrópoles do mundo. O que se pode fazer a médio prazo é trabalhar na descentralização econômica que permite reduzir o fluxo migratório para os grandes centros. Considera-se um privatista contumaz,
argumentando que em todas as análises o segmento privado ganha longe, seja em transporte urbano ou rodoviário. Temos que aceitar por enquanto essa realidade que é comum a todas as grandes metrópoles do mundo, a superlotação. Lembrando que Maluf disse certa vez que congestionamento é sinal de progresso. Estamos vendo aqui nessa entrevista que muita coisa não mudou no perfil dos candidatos. A política, os partidos e seus candidatos na época, cara de um, focinho do outro. Vamos continuar. Roberto Freire, PCB. Por considerar o modelo rodoviarista implantado no país a partir do plano de meta JK uma aberração, Roberto Freire propõe um sistema que dê ênfase à malha ferroviária, hidroviária e à navegação de cabotagem. Acha necessário retomar investimentos na área de transporte integrando a um projeto de desenvolvimento econômico global, capaz de levar o país a ingressar na revolução técnico-científica e ser contemporâneo ao milênio que se aproxima. Observa que o Brasil tem hoje menos quilômetros ferroviários que em 1930. Como se isso não bastasse, até hoje todo investimento em rodovias é feito a fundo perdido, com toda a sociedade subsidiando, enquanto que nas ferrovias e hidrovias são as empresas públicas que têm que arcar com investimentos. Entre as metas alinhavadas para seu programa de governo, destaca a realização de obras necessárias para a implantação de uma grande malha hidroviária, além da eletrificação de ferrovias, com prioridade para transportes de cargas no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. Também pretende incentivar a construção de metrôs e pré-metrôs. Lembrando que essa eletrificação de ferrovias foi iniciada, se não me engano, entre Rio e Minas, parece que na década de 90, entre 80 e 90, mas foi um elefante branco. Não deu certo. Deram início e não foi para frente. Também pretende incentivar a construção de metrôs e pré-metrôs, principalmente os de superfície, e duplicar a BR-116 nos trechos Rio-Bahia, São Paulo-Curitiba, bem como modernizar a rede de portos de cabotagem e fluviais. A duplicação foi feita no decorrer dos anos por outros candidatos. Quer ainda construir um eixo ferroviário do Rio Grande do Sul a Belém, pelo interior e paralelo à costa brasileira. Espera diversificar as fontes de financiamento do setor público para a área de transporte. O segmento aéreo e o trânsito em geral, urbano e rodoviário, passariam para a alçada do Ministério dos Transportes em seu governo, que adotaria uma política de incentivo à marinha mercante e à construção naval com o objetivo de diminuir as necessidades de afretamento de navios, hoje na ordem de 5 milhões de dólares. Propondo um diálogo mais rigoroso em termos de punição para os delitos de trânsito, atribui o elevado índice de acidentes também a uma neurose gerada pela competição exacerbada de nossa sociedade. Sobre a escassez de caminhões para transporte de safra, observa que com o atual modelo rodoviarista, o déficit só iria aumentar, pois é impossível que a produção de veículos transportadores movidos a diesel acompanhe a expansão da produção agrícola, mineral e industrial, particularmente se retomarmos o desenvolvimento econômico, que é a nossa meta. Denuncia uma verdadeira reserva de mercado para as montadoras de autoveículos e propõe a abertura do parque industrial para outras montadoras como as japonesas. Espera resolver o estrangulamento do transporte urbano de passageiros
com a construção de metrôs e pré-metrôs, mas não fecha a questão sobre a estatização. É possível uma ação combinada entre o serviço público e a iniciativa privada. A associação entre esses dois polos para a construção e exploração de ferrovias e rodovias escoadoras. Não pode haver investimentos apenas estatais ou apenas privados, como acontece no Japão. Não há por que estatizar a frota de caminhões ou ônibus, mas é evidente que para se criar uma forte rede de metrô ou pré-metrô, o Estado será solicitado para ter um papel fundamental. Ronaldo Caiado, PSD. Para resolver as dificuldades de estados e municípios, pretende incentivar a criatividade, apesar de achar que a federação não deva interferir, dada a peculiaridade de cada estado e cada cidade. Quando a preparar o país para o próximo século, afirma que as tonelagens a transportar e as distâncias a percorrer apontam para os corredores de escoamento pesado e econômico, o que colocaria em prática através de ferrovias e hidrovias, onde se destaca as ferrovias leste-oeste, norte-sul e a hidrovia Araguaia-Tocantins. Caiado é contra o selo pedágio, pois o proprietário de um veículo já paga o IPVA para utilizar as vias públicas, e diz que num país de dimensões continentais como o nosso, deve ser reduzida ao máximo toda e qualquer tributação e incidente sobre transportes, pois no caso do transporte de cargas onera o custo dos bens e o ponto terminal é sempre o bolso do consumidor. É contra a estatização dos transportes e pretende analisar a possibilidade de privatizar a parte referente a passageiros, bem como otimizar os meios hoje a cargo do governo federal. E Ulisses Guimarães. O grande problema nacional está na excessiva utilização de caminhões para o transporte de grande parcela da carga em longas distâncias, acrescentando que faltam hidrovias e ferrovias aptas para um transporte intermodal mais eficiente e econômico. Já no transporte de passageiros, cabe priorizar o transporte coletivo em relação ao individual, através de corredores de trólebus, ônibus movidos a gás e mesmo veículos leves sobre trilhos, como trens leves e bondes modernos. Considera-se o pedágio inconstitucional. A escassez de caminhões deverá ser contornada a curto prazo por verdadeiros mutirões de transporte, buscando a otimização do uso dos sistemas ferroviários e de armazenagem. Mais tarde, a intermodalidade reduziria a pressão sobre o modal rodoviário. Com a implantação de corredores de transporte de massa pelo governo federal, espera priorizar o transporte coletivo nas cidades e acredita que a privatização pode conviver com o Estado, cabendo a este a operação dos grandes corredores de transporte. Aqui é um pouquinho do que os candidatos à época pretendiam em seus planos de governo trazer para o Brasil na área de transporte. Fiz de uma forma corrida, dei uma eliminada em alguns pontos, deu quase 1 hora de vídeo. Desejo que vocês analisem tudo que foi falado pelos candidatos e a cara de seus partidos na época, trazer para a atualidade o que não foi feito, o que pode ser feito, analisarmos o que foi feito também e se foi bem feito. É uma revista de uma montadora na época, tenho mais material aqui dos anos 80 e 90, que aos poucos irei passando para vocês tudo o que considerar interessante que pode ser analisado para o atual momento. Estamos entrando num ano eleitoral
tenho muitos amigos ligados à área de transporte e esse material que tenho guardado aqui, ele veio a calhar neste momento, entrando num ano eleitoral. Agradeço a vocês que tiveram a paciência de ouvir todo este relato de uma revista do ano de 1989. Obrigado.